Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. No quarto episódio da série, falaremos sobre o Boeing B-29 Superfortress, o maior e mais moderno bombardeiro pesado da guerra. No final dos anos 30, a Boeing começou a trabalhar por conta própria num projeto bastante audacioso, um bombardeiro pesado, muito maior do que os bombardeiros da época e completamente pressurizado. Nessa época, a pressurização de aviões militares era uma grande novidade, com os tripulantes sendo obrigados a sofrer durante longas horas em temperaturas negativas que podiam alcançar os menos 30 graus. No entanto, como esse novo projeto da Boeing tinha por objetivo criar um avião capaz de bombardear alvos a uma altitude recorde de quase 10.000 metros, onde as temperaturas podem cair para quase menos 60 graus, a pressurização da cabine era uma prioridade. Mesmo sem contar com o apoio oficial do governo dos Estados Unidos, a Boeing apresentou o seu projeto conhecido como Modelo 345, que demonstrou ser muito superior aos competidores da Lockheed e da Douglas. O novo e revolucionário design agradou a Força Aérea, que autorizou a construção de protótipos, com o primeiro deles realizando o seu voo inaugural no dia 21 de setembro de 1942. Apesar da experiência na construção de grandes aviões, construir um B-29 não era fácil e envolvia 4 grandes fábricas e centenas de subempreiteiros espalhados por todo o país. Era um dos mais complexos projetos de engenharia militar dos Estados Unidos naquela época. Em 1943, a guerra decorria a todo vapor na Europa e no Pacífico, e a pressa em terminá-lo acabaria por resultar em falhas no projeto e na construção, o que levaria a um acidente fatal com o segundo protótipo, no dia 18 de fevereiro de 1943, resultando na morte de toda a tripulação. Esse acidente atrasou a entrega das primeiras unidades do gigantesco bombardeiro, pois exigiu alterações profundas no projeto, bem como modificações nos 150 aparelhos que já estavam em construção. Apesar da urgência, as alterações levaram mais de um ano, com a produção em massa iniciando-se apenas em abril de 1944. No entanto, os primeiros modelos continuavam apresentando diversos problemas, principalmente relacionados com os 4 gigantescos motores radiais Wright R3350 Duplex Cyclone. Esses problemas só ficariam realmente resolvidos meses mais tarde. O B-29 era o primeiro bombardeiro completamente pressurizado, com a única exceção sendo o compartimento das bombas. Para contorná-lo, os engenheiros construíram um estreito túnel pressurizado, por onde a tripulação passava para transitar da parte frontal para a parte traseira do aparelho. A sua tripulação era formada por 11 membros: o piloto, o copiloto, o bombardeiro, o engenheiro de voo, o navegador, o operador do rádio, o observador do radar,
o artilheiro da direita, o artilheiro da esquerda, o controlador central de fogo e o artilheiro da cauda. Tinha um comprimento de 30,18 metros. As suas asas tinham uma envergadura de 43 metros e o aparelho tinha uma altura de 8,45 metros. Vazio pesava quase 34 toneladas e completamente carregado alcançava umas incríveis 54 toneladas, podendo decolar com um peso máximo de 60 toneladas, um recorde absoluto para a época. Vinha equipado com 4 motores radiais Wright R3350 duplex Cyclone, cada um com uma potência de 2.200 cavalos, capaz de levar o B-29 a uma velocidade máxima de 570 km por hora, uma velocidade de cruzeiro de 350 km por hora, uma altitude máxima de 9.700 metros e um alcance de impressionantes 5.200 km. Em termos de armas defensivas, vinha armado com 8 metralhadoras Browning M2.50 em torres controladas remotamente, para além de 2 metralhadoras na cauda. Na sua configuração normal, podia transportar mais de 9 toneladas de bombas. Era, de longe, o avião mais moderno de toda a Segunda Guerra Mundial, com equipamentos de radar, navegação, rádio e controle de tiro de última geração e inigualáveis na época. O seu controle central de tiro, responsável por controlar remotamente as metralhadoras defensivas, foi desenvolvido pela General Electric. Foram projetados 4 computadores analógicos para aumentar a precisão dos disparos das metralhadoras, que compensavam fatores como a velocidade do ar, a gravidade, a temperatura, a umidade, dentre outros. Esses computadores permitiam também que um único artilheiro controlasse 2 ou mais torres ao mesmo tempo. No entanto, a maior defesa do B-29 era sua altitude máxima de cruzeiro de quase 10.000 metros. Voava tão alto que os caças japoneses dificilmente conseguiam aproximar-se. E mesmo que chegassem a tão elevada altitude, a velocidade máxima do B-29 impedia que fossem alcançados. No final de 1943, quando os primeiros aparelhos estavam na fase final de construção e com os B-17 fazendo um excelente trabalho na Europa, ficou decidido que o B-29 seria utilizado exclusivamente no Pacífico. Inicialmente voavam a partir de 4 bases na China e de 5 na Índia, mas conforme os fuzileiros navais norte-americanos avançavam pelas ilhas do Pacífico, foram sendo estacionados em novas bases, com destaque para a base aérea das Ilhas Marianas. Tóquio ficava apenas a 2.400 quilômetros das Ilhas Marianas, possibilitando pela primeira vez na guerra ataques contínuos contra a capital japonesa. E em outubro de 1944, aquelas minúsculas ilhas do Pacífico transformaram-se num dos espaços aéreos mais movimentados do mundo, com 5 grandes aeródromos, cada um deles com quase 200 gigantescos B-29.
A partir das Ilhas Marianas, os B-29 realizaram ferozes e devastadores ataques contra o Japão, com destaque para os bombardeios incendiários sobre Tóquio, Kyoto e Osaka, e também os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. A sua produção foi interrompida em maio de 1946, após a construção de 3.970 aparelhos. Mas após o fim da Segunda Guerra Mundial, foi ainda muito utilizado na Guerra da Coreia, entre 1950 e 1953. Seria definitivamente aposentado apenas em 1965, após mais de 20 anos de serviço ativo.